Olá, eu sou Lucas Albuquerque e hoje nós vamos falar sobre tocar de ouvido. Mas afinal, o que é tocar de ouvido? Tocar de ouvido é você entender o que está acontecendo na música que você está ouvindo. Você saber para onde ela está indo, de onde ela está vindo, né? Interpretar tudo que está acontecendo ali naquele momento, naquela música, tá? Então, isso é tocar de ouvido, é você identificar, é você ter noções do que está acontecendo na música. E isso é para todos os instrumentos inclusive percussivos, correto? Instrumentos harmônicos, de solo. Então, é você identificar o caminho que aquela música está trilhando. Mas por que isso é tão importante para nós músicos, para quem está aprendendo a tocar o instrumento? E por que isso tem sido tão falado? Isso é extremamente importante para nós, porque é como um médico, o paciente chega no seu consultório e o paciente começa a contar para o médico quais são os sintomas daquilo que ele está sentindo. E a partir disso, o médico já tem uma noção do que pode ser aquela doença, ou até mesmo já acerta ali de pronto, dependendo do que for, qual é o quadro daquele paciente. Muitas vezes ele tem que fazer um exame mais apurado, que seja, mas ele já tem noção do que pode ser. E para nós músicos da mesma forma. Nós ouvimos uma música e temos a noção para onde ela está indo, de onde ela está vindo, não é? E isso é extremamente importante para nós, principalmente para práticas em conjunto, seja ministério de louvor, na igreja, seja em bandas, seja em grupos pequenos, seja na roda de amigos. Isso é muito importante, porque talvez você já passou uma situação dessa de entrar uma música no repertório de última hora, ou determinado momento daquele evento, daquele movimento, seja um culto, seja numa festa, pedir uma música diferente do que estava no repertório, daquela música que você tinha se preparado para tocar. Então, quando você tem a noção de tocar de ouvido, você com facilidade vai dominar aquela situação, você vai tocar aquela situação de forma tranquila. E é claro, se a música é uma música que você nunca ouviu na vida, sinto lhe informar, mas você não vai conseguir tocar ali 100% aquela música. Talvez dependendo da complexidade, se for uma música bem simples, você consegue, mas se tiver algo diferente, não dá, porque tocar de ouvido é uma questão de técnica, é uma questão de prática. E não é uma questão de uma simbiose, um download que você recebe ali magicamente. Não tem a ver com isso. Mas é uma questão de prática e de técnica. Eu gosto do exemplo que eu vi recentemente do Nelson Faria. E ele diz que tocar de ouvido é como se você tivesse uma coleção ali, um caderno de figurinhas. E conforme você vai aprendendo a tocar as músicas, tirando músicas novas, você vai colecionando uma série de figurinhas. E tocar de ouvido é você saber, quando você ouve, você sabe, não, essa figurinha aqui eu tenho, essa figurinha aqui eu tenho, e você vai organizando as ideias a partir disso. Então, desse ponto eu quero ir para o ponto de como tocar de ouvido, né? Como eu falei, tem uma técnica, tem prática para isso. Você não nasce com esse dom, você consegue aprender, né? É aprendível, vamos falar dessa forma, tocar de ouvido. E como você pode fazer isso? Você pode fazer isso praticando os intervalos dentro do campo harmônico. Sim, você deve ter um conhecimento prévio de campo harmônico, intervalos, escalas, para você entender todo o conceito, tá bom? Então, por exemplo, você ouve uma música, vou pegar o violão para dar um exemplo prático aqui, com essa progressão. Então nós temos aqui o sexto grau, o quarto grau, o primeiro grau e o quinto grau. E você aprendeu, por exemplo, a música do Fernandinho. Faz chover, Senhor Jesus, derrama chuva neste lugar.
você aprendeu essa progressão na música do Fernandinho e de repente você se vê dentro de outra música fazendo a mesma progressão. Eu vou usar um campo harmônico diferente, vou usar o campo harmônico de Mi maior aqui, começando em Dó sustenido menor, para dar esse exemplo. Então a música está em Dó sustenido, sexto grau, quarto grau, primeiro grau e o quinto grau. É a mesma progressão da música do Fernandinho, mas num acorde, numa tônica diferente. Então você já tem uma progressão memorizada dentro de você, né? Ou um outro exemplo, um intervalo entre os graus. Você tem aqui a sonoridade do primeiro grau e do quarto grau sendo tocados juntos. Então, quando você ouve essa sonoridade em outra música, em outra tonalidade que seja, você já vai saber identificar esse intervalo, essa progressão. Então, usando o Mi maior como exemplo, perceba que o sentimento é o mesmo entre Dó e Fá. Agora nós vamos para Mi. Mi e Lá. Então, você tem você coleta essa figurinha no seu caderno de figurinha, na sua memória, e você consegue utilizar isso em outras músicas. E quanto mais músicas você aprender, quanto mais progressões diferentes você estudar, você aprender durante as músicas, você vai ter essa memória de som na sua mente, e isso vai facilitar a sua prática com o seu instrumento. E isso é para todos os instrumentos, tá bom? Então, tirar música de ouvido é isso, é você entender o que está acontecendo na música e conseguir traduzir isso na sua tocada, trazer isso para a sua tocada, e isso com certeza vai te ajudar bastante na sua prática em conjunto, na sua banda, no Ministério de Louvor, que você participa, tá bom? Então, estude isso, se dedique e você vai chegar lá, a tão sonhada tirar música de ouvido. Lembrando que tirar música de ouvido não elimina as cifras, por exemplo. As cifras são um suporte para nós, mas você não pode ser dependente dela. Ela apenas deve ser para você como um suporte, algo a mais para te acrescentar no seu aprendizado musical. Mas você não pode depender delas. É claro que durante um tempo é aceitável, mas você deve trabalhar e estudar para sair da dependência da cifra, tá bom? Então, pessoal, chegamos ao fim aqui do nosso vídeo. Espero ter te ajudado. Lembrando, se você gostou, dá um curtir e se inscreve no canal. Um abraço, tchau, tchau!